Olá! Olá! Vou contar uma história pra ti antes da gente começar a falar dos arquétipos hoje. Uma vez eu trabalhava num programa de TV e era muito chique, assim. Daí toda vez que eu acabava um vídeo tinha uma característica que era falar até com a mãozinha assim em cima do rosto. E daí ficou... Assim? É. E daí ficou minha característica na televisão. Posso eu chegava. usar? O que? O até? Não, foi estar roubando, né? Foi estar fazendo plágio. E plágio é crime. Até. Eu posso falar até. Não. Mas hoje o assunto é outro, né? A gente vai falar sobre outro arquétipo aqui no Sim. Chá com a Manu. Chá inglês. E a gente vai falar sobre o arquétipo do sábio, né? Sim, olha só. Até trouxe um óculos pra ficar bem sabidinha. Hoje de manhã eu perguntei pra ela como é que é o arquétipo do sábio. E ela falou, ele é bem sabidinho. Sabendo sabidinho. Ai, mas eu quero saber mais do que a gente falou da outra vez, né? De como a gente aplica esse arquétipo, então, não só nas marcas, né? Mas também o consumidor, porque não é só as marcas que têm um arquétipo, o consumidor também tem um arquétipo, né? Então, conta um pouquinho pra gente hoje sobre o sabidinho. O sabidinho. Sabe aquele coleguinha sabidinho, ó? Tá maior confusão na escolinha, na faculdade, aí tem aquele lá que tá tipo, desconecta do mundo. E ele tá focado em achar uma solução. Ele sempre vai estar mergulhado em não saber, não achar uma solução, na razão. Ele tem que, o âmbito dele é sempre estudar, óbvio, né? E encontrar os porquês de tudo através de um raciocínio lógico, de uma razão, da parte da inteligência mesmo. Então, assim, um ótimo exemplo, claro, um professor, um filósofo, um psicólogo, um investigador, sabe aquela tem até no livro diz assim uma parte que o Einstein, ele estava numa festa num lugar com umas pessoas e ele ficou horas olhando para a xícara de chá, flutuando as folhas assim por cima, né? E ele ficou viajando, ele se desconectou. Ele ficou lá na cabeça dele com certeza tentando encontrar o porquê daquilo. Então esse é o arquétipo assim principal do sábio. Ele vai sempre ser racional. E a sombra dele, todo arquétipo tem. Eu lembro que eu falei dos níveis, né? O nível do descobrimento, da inteligência, daí ele vai começar a estudar. E se ele entra para um nível tão profundo que chega a ser uma sombra, ele é aquela pessoa que você fala, olha, aconteceu outra coisa. Ah, isso não existe. Sabe? Ele é o cético demais, chega a ser chato de tão cético. Ele é a maior sombra dele para as outras pessoas. E a sombra dele é o medo de se sentir burro, o medo de se sentir ignorante, da ignorância, de não ser reconhecido dentro da sua inteligência. Isso é uma sombra muito forte. Um exemplo de... Você quer perguntar uma coisa? Tô quietinha hoje. Não, eu quero saber mesmo como se comporta o consumidor, né? Tipo, a gente sabe que tem algumas marcas que tem o arquétipo do sábio. Eu até me identifico de uma certa forma mesmo, sabendo que o meu não é isso. Eu acho que eu tenho um pouquinho dele também. Tem. Mas como isso se aplica também ao consumidor, né? E a marca consumidora, assim, tipo, marca versus consumidor. Uma marca que tem esse arquétipo, a gente pode citar, e a marca não precisa ser uma empresa, pode ser uma pessoa, né, que é a sua própria marca, e um consumidor, assim, que tem essas características. Tá. É verdade, isso daí. Eu acredito que hoje, com tanta informação, as pessoas todos têm um pouquinho de todos os arquétipos e o sábio foi sendo desenvolvido, né? Se a gente se lembrar que a sabedoria era somente destinada aos religiosos, ou aos filósofos, ou aos reis, hoje não. A sabedoria está na mão de todo mundo através de um deslizar. Por exemplo, a tia, como que eu identifico? Vem uma informação para você,
Eu vou chegar e falo, olha, eu fiquei sabendo disso, disso, disso. Eu falo, interessante. Mas você vai fazer o quê? Você vai pesquisar? Sim, vou estudar, vou procurar estudos que me digam que aquilo é verdade. É aquilo que é verdade. Você não vai ficar contente só com uma informação do boca a boca. Então, esse é o arquétipo do sábio. Então, pegando esse gancho, como que o consumidor vai agir? Da mesma maneira. Então, se você tem esse produto de uma forma mais técnica, de uma explicação mais profunda, sabe? Não vai o consumidor ele quer saber mais sobre o produto, ele quer ir além. Diferente de da gente chegar, por exemplo, em uma loja e já ter o poder de compra, a decisão feita, ele vai querer saber sobre como aquilo realmente vai fazer diferença na vida dele. Você falou uma coisa muito importante. Se ele chegar num lugar e ele não souber, mas ele já vai saber porque ele vai investigar antes. E aí chega um vendedor e começa a falar pá, aquela manha, e não deixar ele controlar a situação. Ele tem que sentir que ele é o dono da situação ali, que ele é o sábio, que ele sabe. Se você quiser enganar ele em algum momento e deixar, tentar passar a perna nele, você perdeu a venda. Você perdeu esse consumidor. Ele tem que estar sempre no âmbito de que eu conheço. Ninguém vai conhecer mais do que eu. Por isso que é um perigo de tornar uma sombra. Porque talvez ele ache que ele conhece tanto que ninguém conheça mais que ele. E ele passa a ficar surdo. Exatamente. É um arquétipo muito interessante. E no livro aqui fala sobre uma pessoa que é um arquétipo porque ela se transformou numa marca. A Oprah, aquela jornalista, ela é uma apresentadora de talk show. E a história dela é bem interessante, assim. Ela, de pequenininha, ela foi abusada sexualmente. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E o pai dela deu o que para ela sair desse mundo? Ela tinha que esquecer aqueles abusos, aquela sensação ruim. E ele deu os livros para ela. Ele começou a colocar... Então ele fez esse desconectar nessa atmosfera, criou uma atmosfera da inteligência. E olha que interessante, ela cresceu tanto no jornalismo, no talk show, porque ela não era só o sábio, aquele que sabe tudo. Ela se envolvia com as pessoas. Então, sentava alguém do lado dela, ela chorava junto. Ela queria ajudar. E isso, para os americanos, ela é considerada a Madonna Negra. Tem até depois eu escrevo ali no Instagram o que é. Mas ela é considerada como a mãe, a tia, a irmã de todos os americanos. Porque ela é um exemplo, que ela saiu de um lugar e se tornou esse arquétipo do sábio, através da sabedoria dela. E como ela se constitui uma marca. Ela fundou um clube do livro. E ela é tida assim como uma mulher tão sortuda que se você for lá e fazer uma entrevista, você estoura. É sucesso na hora, porque ela é referência, sabe? Enfim, esse arquétipo é bem interessante. Eu convido para esse chá intelectual, sabedoria. Então tá, gente. A gente teve a participação aqui, ó, do Shiva, né? Que gravar em casa é isso, ele tava chamando atenção. E desconcertou um pouquinho. Desconcertou um pouquinho, mas tudo bem, a gente descobriu quem é o arquétipo do sábio e como identificar isso melhor, né, nas pessoas e até no nosso próprio comportamento, que eu acho que é o mais importante, né, a gente saber. E o próximo na semana eu conto. Ai, tá bom, já fiquei curiosa. Beijo, gente! Tá copiando até!